fato você quer conhecer uma empresa, acho que não dá para não ir ao saque dela. A equipe de UX ela é essencial na gestão como um todo de um produto digital. Eu sou uma profissional muito melhor e uma líder muito melhor depois que eu me tornei mãe. Olá pessoal, tudo bem? Gilmar Gomier. Estamos em mais uma gravação do Tuia Design Talks, um podcast que vai falar sobre design, inovação, negócios e pessoas. Nessa terceira temporada, nós estamos falando com profissionais e empreendedores que trabalham com produtos digitais. A Tuia é um estúdio de design e pesquisa situado aqui em São Paulo. E hoje a conversa vai ser com a Valéria Queiroz. Ela é coordenadora de comunicação interna, portal e CRM do Senac São Paulo. E a gente vai falar sobre educação, comunicação e produtos digitais. Seja muito bem-vinda, Valéria. Muito obrigada, Gilmar, pelo convite. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, para quem vai seguir aqui com a gente. É um prazer estar aqui. Muito bom, obrigado por aceitar o convite. E eu vou pedir para você começar se apresentando para os participantes. Bom, sou Valéria Queiroz, uma mulher de 49 anos, mãe da Maria e do João, duas crianças de 4 anos. Então, isso já diz muito sobre mim. Tenho mais de 30 anos de experiência profissional, 26 deles na área de comunicação, no setor educacional. Então, um pouco da minha história profissional se mistura aí com a empresa que eu trabalho já há 26 anos, muito da minha história. E acho que estar aqui nesse momento é muito gratificante, essa troca e poder dividir isso. Muito bom. Eu também queria ter um casal de filhos, e Maria e João. Mas aí, quando minha mulher ficou grávida, se fosse mulher, eu escolheria, se fosse homem, seria ela. E daí ela preferiu Joaquim. A Joaquim também tem 4 anos. Ah, que legal. Sabemos muito bem esse momento de vida. Sim, muito bom. Impacta bastante, mas acho que transforma a gente muito também, né? Ah, com certeza. Muito bom. E, Valéria, nesse tempo, assim, em toda a sua vida, você sempre estudou muito, né? Quando você estava na adolescência ali, você queria fazer arquitetura, depois você começou estudando direito, né? Aí foi estudar direito digital. E depois, quando você entrou no Senac, você começou a fazer a transição de carreira e estudar marketing digital. E hoje você está fazendo um MBA de branding, né? Você pode contar um pouquinho sobre a sua carreira acadêmica? Bom, eu sou apaixonada por educação, por esse processo de aprender constantemente e de achar que nada está posto, que a gente não sabe tudo. Eu acho que também tem essa questão do processo de escolha da academia, da escolha da carreira, que mal a gente se forma como pessoa, uma criança tem 5, 6 anos, o que você vai ser quando crescer, A gente é pautado, nossa vida é pautada por essas respostas, E cada vez mais eu acho mais difícil a gente responder isso. Então, quando criança, eu me apaixonei por arquitetura porque eu tinha uma disciplina no ensino fundamental que chamava arquitetura e urbanismo. Então, me apaixonei por essa questão de projetar algo, de pegar algo, uma folha em branco, e dali sair um projeto. Então, já delineava um pouco aí das minhas competências, mas acho que tem um contexto social aí que a gente precisa dizer, do meu próprio processo educacional, família, enfim, que é dos anos 80, Então, o acesso à informação que tínhamos, as profissões que nos eram apresentadas, o acesso mesmo de direcionar até uma faculdade, enfim. A arquitetura deixou de ser uma opção. Eu precisava ir para o ensino técnico. Então, tem algo que a gente não falou e que eu vou trazer aqui. Eu precisava de algo que me colocasse muito rapidamente no mercado de trabalho por uma questão social. E eu fui fazer técnico em contabilidade. As estranhezas todas dessa minha trajetória. E como técnico em contabilidade, era da ETEC,
né, do Centro Paula Souza, fiz Camargo Aranha, né, na Moca. E lá a gente tinha um programa de estágio, né? Então, nesse programa de estágio, eu fui para a FATEC, enfim. E lá eu conheci um pouco desse universo educacional, né? Lá existia edificações, eu falei, poxa, se eu soubesse antes, né? Mas é isso, é um recorte dos anos 80, 90, em que a informação não estava tão disponível como está hoje, né? Tudo era muito mais custoso, enfim, o deslocamento e tudo mais. E aí acabei me apaixonando no curso de contabilidade por 3 aulas. Organização e método, então já dá um pouquinho aí de um cheiro de administração, literatura, né? E direito. E aí foi quando eu decidi que, entre administração, direito, enfim, fui para o caminho do direito. Foi uma experiência muito intensa, né? Eu era uma estranha no ninho, já na faculdade de Direito, porque eu já trabalhava com comunicação, né? Então, todos os meus amigos iam de terno, gravata, roupa social, e eu ia como uma profissional de comunicação, né? Já estava atuando na comunicação. Mas eu acho que o direito te traz algumas coisas bem importantes no dia a dia, né? Primeiro, a noção de direitos e deveres, né? De espaços que precisam ser respeitados, de limites, né? Mas para a comunicação me trouxe muita persuasão, muita oratória, muita troca, que foi importante na minha trajetória como comunicadora, né? Então, minha base está no direito, né? Mas aquilo também não era para mim, né? Há uma rigidez muito grande nesse processo que eu não queria viver, né? E foi quando eu conheci o direito digital, que ainda era muito embrionário, né? Me apaixonei e fui por esse caminho. E aí, a partir disso, fui conhecendo os produtos digitais, CRM, entre outras questões tecnológicas também que envolvem a comunicação, né? Muito legal. É bem legal essa transformação, né? A maioria dos convidados que eu converso tem essa mudança de rumo, né? Uhum. Eu acho que hoje está muito mais evidente e vai ser muito maior, né? Porque a gente está vivendo mais, a gente vai trabalhar mais, as profissões estão mudando muito. Então, essa carreira que a nossa carreira vai moldando um pouco do que a gente estuda, do que a gente gosta. Eu tinha algo parecido. Quando eu era criança, eu queria ser engenheiro agrônomo. Aí depois eu fui fazer o técnico também na ETEC, mas era lá de Americana, era polivalente. Eu fiz administração, gostava bastante. Aí depois eu fui trabalhar numa agência de publicidade, fiz comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda, mas eu gostava da comunicação. E depois eu fiz a FGV de administração também, que é apesar de eu trabalhar muito com criativo, eu gosto do lado racional, tem um pouco desses dois, assim, né? E depois UX e tudo mais, eu aprendi tudo sozinho, porque quando eu comecei não tinha faculdade, não tinha nada, né? Uhum. E eu acho que essa vai ser a realidade dos nossos filhos, vai ser muito mais diferente do que a nossa, né? Com certeza. Porque vai ter muito mais opção, vai mudar muito mais rápido as profissões, né? Tem muita profissão do contador tem ainda, mas logo ela tem, mas mudou muito, né? E provavelmente a gente precisa aqui no Brasil porque tem muita lei e muita coisa assim, mas se não tivesse esse arcabouço tão complexo, a gente não precisaria tanto, né? Mas uma das funções que era, por exemplo, a declaração do imposto de renda, hoje boa parte da população consegue fazer sozinha, né? Então, acho que as profissões vão mudando também. A profissão do direito vai mudar, né? Acho que nossos filhos terão profissões que a gente nem imagina que vão existir. Sim. Né? Isso é fato. E que elas vão sendo mudadas ao longo desse caminho, né? Eu brincava enquanto meus pais eram vivos, se eu tivesse que explicar para eles a minha profissão, eu não daria conta, né? Essa pessoa que estudou direito, que prestou o exame da ordem, que tinha OAB e que, de repente, estava desenhando soluções digitais para a experiência do usuário, né? Era inconcebível para eles imaginar o que seria isso, né? Então, eu trabalho no Senac. Melhor. Com comunicação. Sim. E, Valéria, você, no início, você iniciou sua carreira estagiando ali na área de educação, na FATEC,
e depois você trabalhou um pouco no varejo até chegar em alguns cargos de liderança, né? Uhum. Como foi esse início de carreira? Eu comecei muito jovem, né? Estagiando aos 14 anos, quando eu fazia o técnico em contabilidade. E logo no primeiro ano eu já me dei conta que aquele curso não era para mim, mas desistir não era uma alternativa, né? E aí fui para a FATEC, conheci o que era o atendimento ao aluno, o que era a jornada do aluno, e foi uma experiência fantástica, né? Eu venho de uma família de pedagogas, né? Mulheres que fizeram magistério, que atuaram em educação, mas eu não queria seguir este caminho da forma que elas seguiram, queria romper um pouquinho, e aí tem essa questão do contexto social também, porque estar criança ou adolescente nos anos 80 e 90, quando eu via... A nossa referência eram as novelas, né? Então, aquelas mulheres empresárias, aquelas mulheres no mundo corporativo, era ali que eu me inspirava. Não que as educadoras não me inspirassem, mas eu queria romper um pouco esse ciclo, né? E hoje eu me vejo também em sala de aula, né? É uma experiência que eu quero ter, mas naquele momento que enchia meus olhos era uma experiência corporativa. Então, eu fui construindo esse caminho para o mundo corporativo, né? Depois dessa experiência na FATEC, eu fui para uma empresa do comércio. Aos 20 anos, eu me tornei uma liderança, né, no setor de cobrança, muito por essa habilidade de negociação e de liderança. E depois fui para o Senac São Paulo, né? Comecei como digitadora, numa vaga temporária de 15 dias, e aí se vão 26 anos. Muito legal. É digitadora, né? É uma profissão... Que você profissão fez é também essa? curso de datilografia, né? Mecanografia e datilografia. É verdade. Em administração tinha mecanografia e datilografia. Aí lá no Polivalente tinha uma sala com máquina manual e outra com máquina elétrica. Eu digitava muito rápido, então foi uma alternativa aí. Um temporário de 15 dias. Legal. Esse temporário que está até hoje, né? Está até hoje. E, Valéria, nesses 26 anos de Senac, você começou como digitadora, passou por várias áreas da comunicação, né, e do digital. Como você vê a transformação do Senac nesse período e como o digital impactou essa transformação do Senac? De quando você entrou a como está hoje? Eu entrei em 99, então acho que também cabe um contexto aqui, né? A gente dividiu o computador entre colegas, né? Não existia uma estação de trabalho, porque nem era necessário uma estação de trabalho com um computador. A gente mandava o que a gente chamava de CI, comunicado interno. Ele ia por malote, era um outro contexto, né? Mas o Senac sempre teve a inovação como um valor, né? Até porque a gente ensina isso, né? Então, nós já tínhamos um site, né, ainda naquele grande esquema 99, início de 2000. Né? Em 2002, a gente fez uma grande virada, muito pautado no que o UOL trazia. Né? Então, era bem parecido, inclusive, o nosso site naquele momento com o UOL. Né? E a gente foi se digitalizando ao longo. Né? Vamos pensar, somos uma escola. Né? A gente provê tanto o aspecto da prestação de serviço educacional, como vários serviços ao longo dessa trajetória do nosso estudante. Né? Então, tem o processo de matrícula, o processo de rematrícula, dependendo do curso que ele faz. A gente precisa disponibilizar notas, precisa disponibilizar documentos. E essa transformação foi acontecendo ao longo disso. Né? Então, nós depois criamos a área do aluno dentro do site, criamos o atendimento digital. Né? A gente foi se transformando nessa oferta de serviços aos nossos estudantes. Né? Claro que nunca é simples, a gente está falando de uma instituição que tem mais de 100 mil alunos ativos. Né? Somos 63 unidades educacionais, então, desde eventos, né, de 2, 3 horas, palestras, até uma formação de pós-graduação. Então, diferente do que acontece em outros mercados, o nosso público está dentro do nosso espaço físico.
né? Embora a gente tenha educação à distância, nossa maior entrega ainda é presencial dentro dessas 63 unidades, né? Então, a gente tenta ir equilibrando, né, essa transformação digital e que ela não deve substituir a relação humana, né? Ela não substitui o olho no olho com o nosso estudante, ela não substitui a troca do dia a dia, o acompanhamento, né? Então, acho que é esse desafio aí de prover para quem gosta muito de tecnologia e quer resolver tudo ali, né, sem tanto contato, mas também disponibilizar profissionais para que possam dar esse suporte para quem assim precisa. Então, é sempre esse equilíbrio, né? Nossa transformação digital passa por esse processo de equilíbrio, né? Lembrar sempre quem somos, que valores temos, né? Qual que é o nosso propósito, para que a gente também não vá para o exagero, porque nesse contexto da nossa transformação digital, o próprio mercado educacional se transformou. Sim. Né? A gente teve um boom aí no setor educacional de muitas instituições, né? Muitas, algumas com entregas um pouco diferentes, né? Do que se espera. Então, a gente vem equilibrando e se posicionando muito claramente como essa escola acolhedora, né? Então, que o digital não substitui a relação humana. Sim. Esse é o ponto. Eu fico pensando, antes, para você se matricular e tudo mais, você tinha que ir lá. Primeiro você tinha que fazer a prova, aí depois você tinha que ir lá para ver se passou, porque tinha a lista impressa, e se você passou, você tinha que ir outro dia para fazer a matrícula, levar os documentos, e hoje você pode fazer tudo online, né? Pode. Mas assim, pensando num público mais amplo, tem a pessoa que vai preferir fazer online, que é a pessoa mais jovem, ou a pessoa que não tem muito tempo, e tem a pessoa que ainda gosta e prefere o contato humano, né? A pessoa mais velha, que não tem um letramento digital tão claro, então às vezes é complicado para ela fazer, né? Ela não entende como fazer. Então é legal esse balanceamento, né? E ele é necessário quando tem um público tão grande e tão abrangente, né? Então, diverso, né? Porque a gente atua com diversas áreas. Então, a gente tem desde o inglês Kids, né, até os cursos de formação mesmo, com pessoas... a gente vem percebendo um crescimento do público 50 mais, 60 mais. Né? Então, a gente tem que atender a todo esse público. Né? Sim. Com soluções que, de fato, tenham eficiência aí nessa relação, né? Nessa temporada mesmo, eu entrevistei o Morris Litvak, e ele é fundador da Maturi. A Maturi é uma plataforma de recolocação para pessoas 50 a mais. E ele falou dessa questão da tecnologia que as pessoas querem usar, mas, de certa forma, a maioria das empresas não tem um site ou um aplicativo preparado para essas pessoas. Porque geralmente quem trabalha, pessoal de UX e design, está na faixa dos 30, 35 ali. Até menos. E foi... A TUIA também fez uma pesquisa em 2023 de como a terceira idade usa a internet. E daí a maior queixa, reclamação é essa coisa mesmo, que os produtos não estavam preparados para eles. Aí a gente tentou falar com algumas empresas dos aplicativos e tudo mais. O pessoal nem quis muita conversa com a gente, porque teve alguns que falaram, mas assim, a gente sabe que tem um público mais idoso, mas a gente é idoso, é importante, mas a gente não tem um foco neles, tem um foco no público geral. Público geral, se quem faz tem entre 25 e 35, vai ser o mesmo público deles. Eu tenho uma pessoa na equipe que ela diz que o grande teste de usabilidade quando ela projeta uma interface é a mãe dela. Então, ela faz todo o projeto, aí ela dá para a mãe dela testar. Aí ela fala, se minha mãe entendeu, a gente vai atingir uma boa camada do público. Né? Então, acho que a gente tem, no nosso caso, quando a gente vai projetar uma interface, a facilidade de ter o nosso público dentro de casa. Né? Então, a gente testa muito protótipos com os nossos estudantes nas nossas unidades.
né? Então, a gente organiza algumas rodadas de teste de usabilidade e vai até o público. E aí a gente tenta fazer uma seleção mais diversa, né? Então, um público mais jovem, do ensino médio, que também temos ensino médio, técnico, um público mais velho, dependendo do curso, né? Para que a gente consiga. Claro que desenhar interface é sempre um desafio, Sim. né? Porque entre o que a gente projeta e o que se entende, ou como aquela interface cria vida ali no meio digital, há um distanciamento, né? Sim. E o que eu acho que a gente, como competência, precisa ter sempre este olhar de entender se não deu certo, não se apaixonar pela obra, né? Ter a humildade mesmo de voltar a entender que não deu certo, ou que precisa ser refeito, né? Sim. E você, no Senac, seu primeiro projeto marcante foi a criação da central de atendimento. Que, assim, a gente entende, acho que quem trabalha com Excel e tudo mais, entende que é um setor importante, mas tem muitas empresas que não dão o devido valor e não entendem que ali Uhum. tem um ouro ali, um tesouro, né? Como foi a experiência desse projeto? Eu fiquei, dentro desse tempo que eu tenho na instituição, 12 anos responsável pela área de atendimento, né? Na ocasião, eu não liderei a criação da central de atendimento, uma outra pessoa quem liderou, né? Mas eu acompanhei e trabalhei ativamente. Então, foi o primeiro projeto que eu me apaixonei pela gestão de projetos, né? Foi aí que o estalo veio. E aí, depois, liderando a área de atendimento, nós criamos a função de supervisão de atendimento, uma estruturação mesmo do que é o setor. E aí, eu acho que foi muito natural perceber esse match entre atendimento, CRM e depois experiência do usuário. Porque a linha é a mesma, né? Eu preciso trabalhar um mapa de empatia mínimo. Sim. Eu preciso conhecer o meu cliente, eu preciso entender da necessidade dele. Então, para mim, a experiência do usuário é muito do atendimento ao cliente no ambiente digital, né? E se depara. Então, essa transição acabou sendo natural, né? No momento que a gente foi para desenhar um novo site, que olhasse melhor para o cliente, que tivesse uma linguagem mais conversacional. Então, a gente se inspirou muito no dia a dia da central de atendimento, né? Com muitas visitas técnicas, né? A gente tem o que a gente chama de carrapato, né? Que é a pessoa sentando ao lado do atendente ali que está ao telefone e ouvindo aquela conversa, né? Acompanhando as necessidades daquele cliente. E ali a gente foi meio que desenhando que interfaces viria para atender o portal do Senac. Então, é uma trajetória que eu acho que é muito rica nesse dia a dia de desenhar interfaces a partir da experiência do usuário, né? Sim, é bem importante. Eu tinha comentado com você, né, que a gente fez um projeto para o setor educacional e a gente foi na central de atendimento, no começo do projeto, na central de atendimento, para saber quais eram as maiores queixas, dúvidas, porque quando a gente começou, o site não tinha muito conteúdo e a gente precisava entender que tipo de conteúdo. Então, a gente faz benchmarking dos concorrentes, mas cada um é cada um, né? Você vai ter a sua particularidade, seu cliente vai buscar a informação que ele quer. E a central de atendimento é um ponto inicial muito bom para um projeto bom de UX, de experiência do usuário, porque você está colocando ali o que realmente o cliente tem dor, o que ele quer saber, né? Uhum. E esse ano a gente fez um projeto para um setor de SaaS, que não tem muito a ver, mas assim, era uma ferramenta que eles tinham, e o que a gente começou o projeto era os top 10 chamados da equipe de atendimento. Então, assim, quais que eram as maiores dores, a gente começou a melhorar a interface a partir disso. Quando, de fato, você quer conhecer uma empresa, acho que não dá para não ir ao saque dela, né? Entender as principais necessidades. A pesquisa, né, ela é bem importante e ela compõe, mas
a gente sempre tenta que o primeiro passo da pesquisa passe pelo saque, pela central de atendimento. Porque ali tem muitas nuances que não são vistas pela instituição, pelas empresas, né? E que o atendente percebe muito claramente, ou que uma escuta, ou hoje, né, a troca do que é uma conversa de chatbot, né, tem para ensinar para a gente. Então, essa é a primeira escola quando a gente quer entender sobre uma empresa, sobre os usuários, sobre os clientes daquela empresa. Sim. E em 2017, na primeira fase, né, da inteligência artificial, você trabalhou em 2 projetos de MVP do IBM Watson, né, que ele era mais restrito, né, porque tinha que ser grande empresa, com grande orçamento, em tese grandes desafios. Não era tão na palma da mão como a gente tem hoje, né, para todo mundo. Como foi essa experiência de criar um projeto ali nos primórdios da inteligência artificial? Que não era generativa. Também tem isso. Né? Então, por si só, já era extremamente desafiador. Né? Então, esse projeto a gente fez dentro da central de atendimento. Nós ficamos 2 semanas imersos, acompanhando o que era perguntado, né? Junto com os atendentes, treinando a inteligência artificial para responder perguntas iniciais sobre nossos cursos. Então, o que ele vai aprender, como ele aprende, qual é o horário. Né? Mas hoje, se comparado, né, quase 8, 9 anos se passaram, é muito diferente. Né? Você treinava mesmo a inteligência artificial, né, quase a martelada, né, para que ela desse uma resposta. Acho que como profissional foi um ganho muito grande, mas o que principal ficou para mim disso é que ali eu tive contato com design thinking, com esse upgrade do gerenciamento de projeto, de inovação, e foi ali que me despertou um olhar maior ainda para essa questão do digital, do que ele ocupa, de como a gente faz gerenciamento de projeto. Então, foi ali que eu já comecei a despertar o olhar para a experiência do usuário. Né? Então, assim, foi uma experiência gratificante, claro. Né? O IBM Watson era quase, naquele momento, uma entidade ali. Né? Ninguém sabia muito bem o que era isso, que lugar vai ocupar, e só a IBM tinha, enfim. Mas o processo foi muito mais rico do que o resultado. Né? Claro que depois se comprovou que não era o momento para a gente, né? E o MVP tem né, esse intuito, né? A gente testar algo e ver se cabe no nosso contexto. Não cabia. Né? Então, a gente partiu para outras formas de chat naquele momento. Né? Mas foi ali que me despertou para esse olhar de gestão de projetos digitais, de inovação. Né? E, somado a isso, eu sempre gosto de falar deste evento em particular, que ele foi se reconfigurando ao longo, né? E ele também dará uma pausa, ele também terá o sabático, que é o RD Summit. Em 2016 eu participei, em 2017 também. Né? Era em Floripa na época, hoje é em São Paulo, né? Que me despertou também muito para a inovação. E eu brinco que quando esse bichinho, né, nos pica, a gente nunca mais volta a ser o mesmo. Né? Você está sempre buscando outras alternativas e aí junta bastante com essa competência que eu tenho, que eu gosto de estudar. Né? Eu gosto de me colocando desafios aí, buscando conhecimento. Né? Então, o RD Summit também, junto com esse MVP do Watson, foram pontos chaves para que eu tivesse uma ampliação mesmo de olhar, sabe? Sobre o mercado de comunicação, sobre o mercado de tecnologia, como é que a gente une tudo isso, né? Como eles não se separam. É muito legal isso que você colocou, que da inovação, mas que vocês testaram e entenderam que não era o momento, né? Então, fez o MVP e é um olhar muito interessante, porque tem muitas empresas que gastam muito dinheiro achando que vão mudar com a tecnologia, e não é a tecnologia, é a cultura, né? Sim, a gente precisava organizar a casa antes, em termos de processos, em termos de
configuração das informações para chegar numa plataforma desse tipo, e que naquele tempo era bem mais difícil, né? Era isso, você tinha que ficar horas e horas treinando ali a IA para que ela conseguisse responder. Então, não cabia, né? O MVP ajuda por isso. Era um contexto muito diferente do que é hoje, né? Sim. E a IBM, né, falando em transformação, é legal também porque ela é uma empresa centenária que vai se reconfigurando, né? Na época do Watson, ela começou também, ela criou um departamento de design, que aí virou o maior do mundo, e ela usava o design thinking nos projetos, Sim. e usa até hoje. E é uma mudança gigante de cultura, né? Ela entende, o que eu fiz até agora valeu pela minha história, mas eu tenho que mudar. Como eu mudo? E aí vou trabalhando nisso, vou entendendo. Eu lembro que todos os projetos do Watson eram muito grandes, né? Eram robustos demais, né? Quase que alguns, naquele momento, pelo menos, insustentáveis, né? Sim. E em 2018, aí no ano seguinte, você começou o projeto do novo portal institucional do Senac, né? Que ele foi lançado em 2020, no meio da pandemia, que a gente sabe que a pandemia impactou todo mundo, mas tem setores que impactaram demais, educação é um deles, né? Como foi a experiência desse projeto? Bom, o lançamento em si foi uma experiência extremamente rica e desafiadora. Porque aí voltamos ao contexto, né? Somos escola, nossos alunos estão presencial, né? Alguns títulos com uma ou outra aula à distância, mas a grande maioria presencial, né? A gente virou o site em agosto de 2020, então nossas escolas todas fechadas, né? E viramos. Né? Um site que tinha 15 anos, né? Então o público já estava muito acostumado a navegar com ele, né? Mas o que acontece quando a gente tem uma estrutura física, né? Se o digital não dá resposta, então, se o site não é suficiente, como não vinha sendo nos últimos anos, eu tenho uma estrutura física que sustenta e consegue dar essa resposta. Numa pandemia, eu não tinha mais isso, né? Então, foi um grande desafio. A gente fez um bom plano de comunicação interna, né? Nesse momento, nossas equipes de atendimento já estavam atendendo à distância nas suas casas, né? Remotamente. Então, a gente fez um bom plano de comunicação interna explicando esse processo de navegação. Mas uma coisa é homologação, uma coisa é XG, na época a gente usava o XG, né? E outra coisa é vida real, produto em produção, com todas as integrações que ele tem, né? Então, nem sempre ele se mostra do jeito que a gente projetou. Eu brinco que ele cria uma vida própria, né? Quando ele vai ao ar, que é incontrolável, né? Então, a gente teve que fazer todo um plano, rever o plano de comunicação com as nossas equipes, para muni-los mais ainda de comportamentos que às vezes não eram esperados no produto, né? Mas depois isso foi se estabilizando, né? E se mostrou mais intuitivo, mais fácil, enfim. Mas foi desafiador, bem desafiador. Eu imagino, e é legal essa parte de comunicação com a equipe interna, porque num projeto digital do porte, né, do Senac, você tem que cuidar de muitas frentes, né? E às vezes você pode não focar tanto essa comunicação interna. Aí a pessoa que está atendendo, ela pode não saber, ela pode não entender, então ela não vai saber ajudar o cliente que está buscando informação, né? Se você não tiver um bom treinamento ali, pode gastar até mais horas do que gastava, mesmo com um produto melhor para os clientes, né? Como a gente pensou o produto, né, todo esse projeto do portal, com essas equipes, né, então com muita pesquisa com eles, com muitas atividades, né, toda a taxonomia, a arquitetura da informação foi baseada muito nos feedbacks que eles foram trazendo, né, então toda a lógica de construção e classificação de um curso, ela não parte de uma classificação interna de acomodação dos nossos títulos, ela parte do que o usuário entendia. Então, esse foi um exercício importante, feito previamente, então, dentro da construção do próprio site.
Então, a gente sempre viu as equipes de atendimento como parte de uma equipe. Sim. Que a gente deveria construir juntos, né? Então, foi muito natural pensar num plano que eles soubessem primeiro como é esse site, que eles conseguissem orientar, porque quem está no front são eles. Sim. Né? Então, eles precisavam dessa orientação e até hoje funciona assim. Né? Toda a área que a gente ou precisa fazer um redesign ou construir uma área nova, o primeiro passo da pesquisa passa pelas equipes de atendimento. Onde o cliente fala de verdade. Né? Uhum. E se ele foi lá reclamar depois de muito tempo de não conseguir fazer, é que é algo importante. Né? Sim. E pode ajudar vocês. E é legal essa questão que você colocou da taxonomia e arquitetura de informação, porque hoje o pessoal foca muito na forma, né, no Figma e tudo mais, e não tem uma preocupação tão grande pela estrutura, o que vai ser amplificado pela inteligência artificial, que vai trazer um padrão muito mais pasteurizado, não vai ter diferenciação. Né? E a diferenciação é justamente entender as particularidades do seu negócio, do seu público, né? E falar na linguagem dele, né? Na TUI, a gente trabalhou já com muitos projetos que o menu do site é o nome dos departamentos da empresa e não o que o público vai buscar. Sim. Assim, é muito... a gente já trabalhou até com fast food, que o menu ali do delivery de comida é dos nomes internos, não eram os nomes que o mercado utilizava. Então, assim, quem ia querer comer a comida, ele tinha que entender como as equipes chamavam as categorias para buscar dentro disso. E o mercado usava de forma totalmente diferente. E é uma mudança tão sutil quando a gente pensa em fazer, né? Não o lado político, mas da interface é uma mudança tão sutil que é muito impactante para o negócio, né? E é bem comum isso acontecer. Né? Mas aí eu acho que vem esse trabalho multidisciplinar. Né? É uma mudança cultural, então ela precisa ser trabalhada como tal. Né? Não adianta eu simplesmente apresentar um projeto e dizer, olha, o menu a partir de agora passa a ser esse, porque a gente entendeu que ele é melhor para o usuário. Tem todo um caminho educativo, né, de construção aí, de relacionamento, que precisa ser feito. Né? E quanto maior é a instituição, mais complexo, mas ele precisa ser feito. Né? Porque simplesmente o designer ou o UX-writing sugerir algo, ainda que a gente suba isso para uma produção, não se manterá. Né? Porque se a área não foi devidamente conscientizada que precisa ser sobre a experiência do usuário e não sobre o nome da área dela, isso volta rapidamente ao que era antes. Sim. Então, é um desafio diário. Né? A gente parece simples e parece básico, mas não é. Né? Lembrar que fazemos interfaces para as nossas pessoas usuárias. Né? O seu trabalho continua sendo seu trabalho, ele vai ser reconhecido de uma outra forma. Né? Tá ali, tá no dia a dia esse reconhecimento. Eu não preciso que um menu deixe tão claro assim, porque o usuário não vai entender. Sim. E nesse projeto do portal, foi a primeira vez que você teve uma equipe dedicada de UX em um projeto, né? Na sua visão, como a equipe de UX, uma equipe de UX pode contribuir para a criação e manutenção de um produto digital? A equipe de UX ela é essencial na gestão como um todo de um produto digital. Né? Inicialmente, a gente trabalhava com a figura do analista de UX. Eu nem sei se isso existe no mercado, mas a gente acabou criando por lá. Que ele funcionava como um atendente das demandas. Porque a gente passou a ser muito demandado depois que esse produto está no ar. Todo mundo queria uma página nova, todo mundo queria estar dentro daquela interface e tal. E esse analista fazia esse equilíbrio entre a necessidade do negócio e entre o que nossas equipes tinham planejado e conseguiriam entregar. Né? Hoje a gente não tem mais essa figura do analista. Ela
pouco dividida entre o PO do projeto, entre o UX, UI designer, entre a writing, vou dizer a writing, porque neste momento só temos mulheres na equipe de UX writing. Acaba acontecendo, né? Não sei o que acontece nesse mercado, mas são muito mais mulheres, né? Os homens não se candidatam para a vaga, são poucos os que se candidatam, né? Eles atuam em dupla, né? O AI com o X-Writing, né? Hoje. Então, eles fazem esse filtro mesmo do negócio e pensam a interface a partir daquela demanda de negócio e do que eles conseguiram como pesquisa. Então, eles têm também um papel de research, a gente não tem uma área separada, não, né? Eles fazem um pouco de tudo isso, eles fazem a pesquisa, eles vão a campo, eles fazem os testes de usabilidade, e eles estão sempre muito atentos ao impacto daquela entrega sobre o todo do produto digital, né? E da evolução dele. Então, mas é uma dupla, e eu acho que essa dupla, às vezes um trio, dependendo da complexidade do projeto, né? A gente deixa designs de apoios, o X-Writing de apoio, porque às vezes o tempo de projeção do projeto ele é muito curto, né? Porque a gente tem os ciclos de entregas de TI também. TI não fica junto com a gente, né? A parte de front-end fica numa área separada. Então, às vezes, nosso tempo de pesquisa é muito curto, nosso tempo de teste é muito curto, então a gente coloca mais pessoas na equipe dedicadas àquele projeto para que ele ande mais rápido, considerando o calendário que a gente tem. Mas eles ficam muito atentos para que esse produto se mantenha no ar, assim. E a gente tem uma equipe de monitoramento, né, que usa Hotjar, que usa outras ferramentas para entender se os principais botões, os principais call to actions estão sendo trabalhados, né? E se não, é disso que saem os redesigns e os novos projetos, né? Muito legal essa questão de dupla. O mercado, do que eu conheço e vejo, não tem muito isso. Não tem muito o papel de UX Writing, principalmente depois dos layoffs ali 2023, e o UX Writing foi o primeiro perfil que saiu muito. E agora com IA também, o pessoal entende que a IA pode fazer o texto e não tem essa percepção que o UX Writing pode ir além, né? Pode ver isso. E dentro desse contexto, Valéria, no Senac vocês têm a equipe de UX Writing, né? E ela trabalha com as outras equipes, né? Como você vê a importância e a relevância, né, do UX Writing para a gestão de produtos digitais? A equipe de UX Writing tende... porque tá para o jornalismo, né, de alguma forma. Então, há um aprofundamento para uma entrega, né? Digamos assim, é uma equipe que estuda, que pesquisa a partir daquilo que é demandado, né? Então, de fato, elas se aprofundam no dia a dia com as áreas de negócio. Então, tem muito entendimento do negócio ali, né? Tem muita riqueza nessa equipe, porque elas vão se aprofundando mesmo nesse dia a dia. Então, elas conseguem fazer essa... Acho que talvez por isso a gente não tenha mais essa figura do analista de UX que a gente teve inicialmente, né? Porque elas fazem muito bem esse papel, né, de equilibrar com o negócio, mostrar por que a gente está falando daquele jeito e não de outro, por que o texto de um botão é de um jeito e não de outro, né? O que se espera, por que é melhor eu traduzir o curso daquela forma e não de outro, como que as pessoas estão pesquisando por aquele curso, né? Então, elas trazem muito esse contexto que também ajuda o negócio, não só sustenta o produto digital que está no ar, mas retroalimenta o próprio negócio. Sim. Né? Então, a gente teve que fazer recentemente um redesign de busca, porque o Elasticsearch tem seus desafios, né? E elas foram fundamentais, porque é isso, vai na visão da taxonomia, tem esse olhar para a arquitetura da informação, né? A questão documental é muito forte nesse perfil, né? Então, me assusta pensar que no mercado não há essa valorização, principalmente no contexto de IA, né?
A gente usa IA no nosso processo de produção de writing, né? Mas a partir de guides muito estruturados com a equipe, né? De Content Design System muito estruturado, né? Um Ops muito estruturado. E agora, com esses desafios da IA, e uma das áreas que eu cuido é CRM, e a gente responde por chatbots, e outros recursos também usam IA, não ter alguém com esse olhar para o design conversacional, né? Porque, veja, quando eu me comunico por meio de um texto, eu tenho toda uma comunicação da própria marca, né? É todo um cuidado de acolhimento, que é o que acontece na minha escola. Não pode destoar. Sim. Né? Ainda que seja por meio de uma inteligência artificial, ela precisa refletir que escola é essa. Que valores são inegociáveis para a gente. Né? Então, eu preciso dessas pessoas ajudando a construir isso. Né? É muito menos sobre fazer textos, né? Volumes textuais, né? Que eu acho que isso a IA hoje já consegue, mas sobre dar o tom, né? Respeitar esse tom e voz que a nossa marca tem. Então, assim, é um profissional que a gente valoriza muito e que deveria estar mais valorizado no mercado, inclusive. Né? Na TUI a gente também tem essa visão. E a pessoa de UX Writing trabalha junto, também em dupla. E geralmente a preocupação é entender o negócio mesmo e estruturar a estrutura inicial do projeto, né? E daí a pessoa de UX e UI fica mais com a parte visual, pode entendimento do usuário e tudo mais, mas essa estrutura da informação, porque é o que vai guiar tudo, é mais do UX Writing, né? E muda a entrega, assim, fica mais substancial, sabe? Fica mais clara, mais fácil. Mas o mercado, infelizmente, não tem essa visão, não. Na gestão do portal, eu também respondo pelo nosso e-commerce. Né? Então, toda a parte transacional de uma matrícula, enfim. E a gente lida muito mais pesadamente com as áreas de negócios. Né? É uma outra relação ali. Quando eu digo pesadamente, não é num aspecto negativo, é que é mais dura, é regra de negócio. Então, a gente tem que descer, entender como é que a gente vai trabalhar um Pix, como é que a gente vai trabalhar um cartão recorrente. É mais difícil para quem é de comunicação, né, absorver, porque é muito técnico de cada área. Né? Somado a isso, eu tenho toda a questão de gestão educacional, né? De legislação, de documentação que precisa apresentar num processo de matrícula, de perfil mesmo, de pré-requisitos, né, que eu preciso deixar muito claro em alguns cursos da área de saúde, a questão da maioridade. A gente tem muitas questões ali a serem discutidas. E quando algumas reuniões a gente não consegue muito sair do lugar, né, com as áreas de negócios, eu costumo usar as writings nessas reuniões. Porque elas conseguem trazer a problematização do que precisamos entregar, né? E elas usam Figma. Elas conseguem fazer essa construção e fazer uma apresentação que as áreas de negócio começam. Tá vendo? Ó, isso que você, a área 1 pediu e a área 2 pediu, não bate. A gente está indo por caminhos diferentes. Não vai dar certo na interface, não vai dar certo como solução para o nosso cliente. Né? Então, a UX-Write também tem muito desse papel. Né? Elas foram assumindo ao longo, por conhecer muito do negócio. Então, elas conseguem traduzir muito melhor as expectativas dos nossos clientes. Né? Sim. E você, na sua gerência, você tem uma equipe de UX e UI e você tem outros UXers em outras equipes ali, né? Qual a importância que você vê de ter UXers em equipes multidisciplinares? A nossa estrutura nos leva a isso. Né? Eu tenho um produto que é o site, mas que ele se divide em vários subprodutos. Né? Porque uma coisa é essa interface inicial, que tem a busca, que eu encontro o curso. Depois eu tenho um login, então já é um outro
tipo de serviço, eu tenho o e-commerce, eu tenho o portal do estudante, que é onde ele encontra notas, enfim. Mas a experiência é única, ou ela deve ser única. Então, a gente se divide por uma questão de organização e de processos mesmo, né? Porque tem um nível de aprofundamento diferente em cada um. Mas eu preciso de pessoas com olhar em experiência do usuário e que elas se conversem. Então, assim, o meu papel ele é muito mais de... Você está fazendo isso daqui, você já conversou com o seu colega que inicia aquela jornada? Porque o nosso olhar é de jornada, né? Então, quando eu chego lá na área do estudante, eu preciso lembrar o que eu prometi no momento que eu mostrei o curso para ele. Eu preciso lembrar disso, né? É o mesmo estudante. A experiência para ele é única. Então, eu não consigo ver a nossa organização sem esse profissional em cada um desses subprodutos digitais que temos, né? De estar ali o tempo todo pensando, ok, também com os desafios do negócio, né? A gente também tem uma intenção de negócio ao desenhar uma interface. Sim, né? A gente quer mostrar nossos diferenciais, a gente quer mostrar que escola bacana é essa, né? O que a gente valoriza, o que a gente não tolera, enfim, isso precisa estar muito claro no momento que a pessoa se matricula, né? Que valores essa escola prega, da boa convivência, né? Mas essa experiência ela tem que ir se concretizando ao longo de cada interface e sendo conectada, né? Então, esse profissional tem essa responsabilidade. É bem legal essa questão do olhar para a jornada, né? E não deixar o design e o UX como um silo, porque senão ele só vira uma área ali da interface que ele não vai ter a interação com o negócio, né? E não vai entregar um bom projeto porque não tem a visão, não tem o conhecimento, né? Eu acho que a gente usa o termo UX porque a gente gosta muito de fincar essa questão da experiência do usuário, né? Até institucionalmente, né? Para a gente se situar mesmo nesse ponto. Mas eu tenho muito mais PMs, né? Mais gestores de cada subproduto ali, né? Porque eles vão no nível da regra de negócio. Eles desenham documentação, eles escrevem documentação funcional junto com TI, junto com os devs, né? Então, esses UX, eles não pensam só a interface, eles têm todo um conjunto de entregas que vai além até... então, seria até mais próximo, talvez, de um PM. Legal, porque assim tem... Geralmente a maioria das empresas também vê UX como alguém que vai fazer a interface só, né? Não vê o todo, assim. E dependendo se tiver em um silo, a pessoa só vai ser chamada no final quando for fazer a interface, né? Ela não vai participar do processo como um todo, desde ali da dor que você está tendo, como você vai resolver e tudo mais. Se ele fica muito em um silo, ele não vai participar, né? Porque assim, só vai chegar para ele e fazer a interface. E no nosso caso ele faz a facilitação mesmo da discussão de negócio sobre a demanda. Então, a gente recebe uma demanda, por exemplo, para a implantação de cartão recorrente na nossa mochila, que é o nosso e-commerce, não é no carrinho de compra, é mochila. Mochila. Né? Educação e tal. Né? A gente, antes de estruturar qualquer interface, há todo um processo de aprofundamento, né? De facilitação entre as áreas e essas equipes entram para essa facilitação. Esse é um papel do design também. A gente aplica isso na Twitter também e é considerado bem interessante, porque de certa forma você pode fazer essa facilitação visual e ela ser muito mais clara para todo mundo que está participando. Clara e um pouco divertida, digamos, né? Sim, porque tem post-it, mais agradável também. Não fica uma coisa chata ou pesada, né? Você vai levantando, vai puxando cada um, cria uma dinâmica ali. E, Valéria, desde 2023 você está cuidando da área de comunicação interna do SENAC, aí com o objetivo de melhorar as narrativas e fomentar a comunicação com o público interno, né? Como está sendo essa experiência e como o UX está contribuindo para essa área da comunicação interna? Aqui a gente tem que fazer um recorte importante do tempo, né?
23 a gente volta num pós-pandemia, né? Que as pessoas estão com infoxicação, foram altamente impactadas na pandemia de avisos e de mensagens, né? E quando a gente olhou para a nossa audiência, então, assim, qual que era o nosso principal canal de comunicação? Era a intranet, né? Ele não tinha mais audiência, né? Então, quando eu recebi a comunicação interna, tinha um pouco dessa intenção, de olhar para esse produto digital intranet, né, e entender como ele compunha. Eu já vinha de uma coordenação de redes sociais, eu já não coordenava mais redes sociais, mas já tinha coordenado durante um período. E a gente tinha o desejo de colocar uma rede social corporativa, porque entendia que o contexto da nossa intranet não era mais atrativo, né? E mudar essa narrativa mesmo, né? Assim como a gente fez com a questão da experiência do usuário no site, uma linguagem mais próxima, menos institucional zona, né? Aquela coisa, o Senac promoverá tal coisa, né? A gente fazia uma linguagem de aproximação e faz hoje no site, né? E o desejo era que a intranet também fosse, assim como a comunicação interna, né? Então, trabalhamos aí nesse período, estamos trabalhando, né? Plantamos uma rede social corporativa, que, na verdade, ela já existia, ela foi orgânica, porque é o VivaEngage, né? Já existia, estava dentro do pacote da Microsoft que a gente tem, e as nossas áreas foram descobrindo e foram usando, né? E a gente viu ali uma excelente oportunidade de falar com o nosso público. Então, hoje a gente continua com a intranet, tá? Remodelando, enfim, porque lá se concentram todos os serviços para o funcionário, né? Então, ali, Biolerite, enfim, todo o portal do funcionário está ali. Mas, para o despertar dos principais temas institucionais, já não funcionava mais, né? E a equipe também era muito altamente demandada para a produção de notícia do que acontecia nas nossas 63 unidades. Então, assim, se eu tivesse 15 pessoas, não daria conta de tanta produção de notícia. Então, o VivaEngage, além de toda essa questão de engajamento, como ele se propõe, né, ele deu para as equipes que demandavam até então de nós notícias a autonomia de produzir seu próprio conteúdo como rede social corporativa. E que é muito mais legítimo. É muito mais legítimo um professor contando uma atividade que ele fez em sala de aula, na linguagem dele, com as imagens que ele tirou, né? Ele comunica muito melhor e muito mais rapidamente, inclusive, porque ele faz atividade e ele já pode postar, do que a gente apurando aquilo, entendendo o impacto daquilo, produzindo aquilo, né? Quando a gente soltava a notícia, já tinha passado um tempo, né? Até a gente encontrar esse professor para ele ser fonte, fazer as imagens com ele, já não fazia mais tanto sentido, né? Hoje, a questão do imediatismo está muito presente. Então, trabalhamos o VivaEngage como esse canal, né? Não o principal, porque o principal continua sendo a intranet, mas o principal para a interação, que era algo que nossos funcionários e funcionárias cobravam muito. Poxa, eu não posso interagir com a intranet. Eu vejo uma notícia lá e, de repente, ela fala de uma ação educacional extremamente impactante que poderia servir de boa prática para os demais, eu não posso nem curtir, porque nem tem esse botão de curtir, né? Então, o VivaEngage foi uma saída interessante, tem sido uma saída interessante, né? Para que a gente gere mais interação e aí essas narrativas todas possam acontecer por quem as faz no dia a dia, né? E não por nós, interpretando algo e tentando trazer sentido, né? É muito mais produtivo que essa pessoa que viveu aquela experiência conte, né? E aí não teve como não fazer um match entre experiência do usuário e experiência do empregado, né? Do colaborador, a gente usa funcionário, né? Não teve como não ser feito isso, né? Então, o VivaEngage acaba sendo muito mais esse lugar dessa troca, né? E a gente consegue, na intranet, trabalhar, de fato, o que é mais institucional.
né? O que eu preciso comunicar para todos e todas as funcionárias? Então, a gente também mudou um pouco a linha editorial da Intra, né? Trazendo os grandes temas institucionais e deixando no Viva Engage esses assuntos que as equipes podem trocar ou que teve uma experiência interessante para trazer para os demais. É muito legal essa visão e a separação, né? Eu lembro que em 2010, 2012, a internet era o auge. Era o auge, né? E depois parou de falar. Mas se a gente pensa numa grande empresa que o Senac é, né? Com as 63 unidades e tudo mais, a comunicação interna é algo importante, né? Você até tinha comentado que no lançamento do novo portal teve o plano para a comunicação interna. Uhum. E é legal você ter um lugar ali para colocar aquilo ali, para não depender de e-mail, não depender de outras ferramentas, né? Ter um portal ali, uma intranet para cuidar dessa comunicação interna. E o quanto é importante, e algo que a experiência do usuário nos traz, né, dentro da prática diária, a gente perguntar e não sempre se satisfazer com o que está posto, né? Temos uma intranet, temos um Evengage, mas a gente tem dentro dos nossos perfis de funcionários e funcionárias, somos mais de 11.500, espalhados nessas 63 unidades, equipes que não trabalham, uma boa parte delas, no dia a dia na frente de um computador. Ou ela está em sala de aula, ou ela está na manutenção, na limpeza. Ela não está na frente de um computador como as equipes administrativas estão. Então, nem intranet, nem Viva Engage fazem parte da vida dessa pessoa. Né? Então, nos faz repensar e voltar ao que era tradicionalmente, que pode ser um mural, pode ser um totem, enfim, mas a gente precisa repensar. Né? Então, recentemente, a gente fez uma pesquisa, esse foi um dos pontos. Né? As pessoas até veem a intranet, né? E tal, mas a gente vai precisar repensar também. Né? E eu acho que é esse bichinho, né, do incômodo e da inovação que pica a gente, que nada está posto, nada está pronto. Né? Sempre se desafie, sempre vá em campo, né? Para entender como a coisa está acontecendo. Um produto no ar não é um produto em definitivo. Sim. Né? Então, a gente precisa sempre estar monitorando. O produto digital, ele é muito dinâmico, né? Uhum. Assim, não é... vou lançar um produto, daqui 5 anos vou fazer uma nova versão. É um pouco de como você colocou, né? Que vocês lançaram um novo portal, as pessoas começaram a entender, ver, perceber a importância, gostar, e aí começou a demanda por muita gente querer uma página, querer uma seção para ela. Por quê? Porque ela entendeu que esse novo produto faz sentido para o negócio, para o que ela precisa. Uhum. E como visualmente ele era mais limpo, sem tanta interferência, né? Porque a gente estava falando de uma plataforma mais atualizada que permitia isso, né? Porque o anterior a gente está falando, como eu já trouxe, né? Uma estrutura de 15 anos atrás. Então, ela tinha suas limitações também como recurso tecnológico, né? Então, a gente foi fazendo puxadinhos ali para tentar garantir a informação, mas talvez não fosse o melhor recurso, né? Então, como visualmente está mais clean, está mais limpo, a mensagem chega mais rápido. Então, todo mundo meio que queria ver sua área ali de alguma forma, né? Sim. E da intranet, a gente foi até o primeiro projeto que a Toia fez com o Senac, né? Uhum. A gente ouviu as gerências, né? Que Sim. é quem cuidam e usam a intranet hoje, né? Uhum. Então, tem o que você colocou de... A Toia também faz isso, mas vai depender muito do cliente aceitar ou não e de como é a interação interna, né? Mas eu lembro que a gente fez 4 workshops e falou com quase 20 gerências. Então, foi muito um projeto a 4 mãos. Uhum. E aquela lógica, né? O que tem hoje atende vocês, atende de certa forma bem, mas dá para fazer o novo. Sim. Como é o novo? Como a gente vai fazer? Vamos pensar juntos, né? Vamos fazer juntos, né? Talvez o nosso processo em gerenciamento de projetos seja um pouco mais longo do que naturalmente se é, porque
somos muitos e é muito natural ouvir as pessoas, internas primeiro até, né? Ouvir um pouco das angústias do negócio, aí ir para a central de atendimento, entender, ou ir para as nossas unidades, né? Conversar com professores, porque eles ouvem muito, né, do dia a dia do aluno, trazem muitas referências do perfil do nosso alunado, que às vezes um dado em si não reflete aquilo, ou não chega naquele nível de detalhamento como um professor traz, né? Então, às vezes a gente tem um tempo mais longo aí de projeto do que o mercado costuma trabalhar, mas é o nosso jeito de fazer gestão de projetos, né? De ouvir a todos e de construir colaborativamente. Sim. No último mês, agora novembro de 2025, para quem for assistir depois, você participou do Web Summit em Lisboa, que é um dos maiores festivais de inovação do mundo, né? Quais aprendizados, conteúdos que você trouxe de lá e que poderia compartilhar para os nossos ouvintes? Eu acho que o primeiro ponto é que o evento é uma grande loucura, né? Porque são 20 trilhas, né? Mais de 70 mil pessoas. A sensação que você tem é que você sempre está perdendo a trilha mais interessante, né? Então, acho que o primeiro ponto do aprendizado de um evento desse porte é calma, né? Calma, porque não vai dar para ver tudo, né? Os espaços são muito grandes, o deslocamento entre uma trilha e outra, ele leva tempo, né? Muita gente se deslocando. Então, acho que essa seleção, né, passa por isso. Foi muito interessante acompanhar uma discussão de inteligência artificial na Europa, né? Pelos contextos que foram trazidos, né? A Europa não está numa posição favorável de inteligência artificial, né? A guerra está entre Estados Unidos e China. Estados Unidos e o Oriente, a Ásia, enfim, né? Que tem algumas coisas aí despontando na Coreia e no Japão, né? Então, a Europa em si quer ocupar algum lugar dentro da inteligência artificial, mas a discussão ela é muito pautada por questões éticas, né? Então, foram muitos fóruns de discussão sobre isso, né? É algo que a gente não vê tanto aqui no Brasil, a não ser que o tema de cada fórum ou de cada evento seja este, né? Os grandes marcos da inteligência artificial, da internet, enfim. Mas, fora isso, a gente não tem tanta discussão sobre isso, né? Se falou bastante sobre o impacto, né, da IA nos veículos de comunicação, né? Tanto como uma pseudocensura, enfim, né? Mas eu acho que foi uma perspectiva interessante, porque a gente já vem nos eventos de inovação, né? Já acho que uns 3, 4 anos, ouvindo muito sobre inteligência artificial, né? Chega a ser até cansativo, porque você fala, eu vou nesse evento, mas eles vão falar só de inteligência artificial, né? E o que me incomoda, assim, é que nunca é sobre como aplicar algo ou sobre uma experiência que não deu certo. Sempre a IA vai tirar seu serviço, a sua profissão não vai existir mais. É sempre um pouco meio alarmista ou pouco prático, né? Lá a gente viu alguns cases, surpreendentemente, embora a Europa esteja querendo se posicionar nesse lugar de IA, tinha uma trilha China Summit, né? Então, estava lá, né, a China marcando o seu espaço, né? Mas a gente viu boas experiências com o uso de algoritmo, por exemplo, né? Teve uma trilha dentro do Creative Summit que falava sobre a música, né? E acho que passa um pouco por esse universo de Stranger Things, entre outros, né? O quanto os grandes ícones musicais vão se retransformando nas novas gerações, né? Então, você vê geração Z curtindo músicas que curtíamos, né? Sem entender muito o contexto, mas porque veio de uma nova produção, ou cinematográfica, ou do digital, né? E elas apresentaram uma dupla de mulheres que fez essa apresentação. Muito interessante o uso da inteligência artificial nessa caça, né, algorítmica aí, de como essas
essas obras musicais vão sendo recriadas, né? Então, a gente tem aí próprio Kiss, entre outros, né, que foram sendo recriados ao longo e viram grandes ícones musicais de uma geração Z. Você fala, mas como assim? Em que eu perdi, né? E elas trouxeram... Esse eu achei bem interessante, assim, a forma que elas apresentaram, enfim. Mas são trilhas muito curtas, né? São trilhas de 20 minutos e que são suficientes. Né? Porque você percebe cada vez mais as pessoas impacientes, né? Com conteúdos mais longos. Mas foi muito rico, assim. É um festival de inovação bem interessante, né? Interessante porque ele acontece em Lisboa. Por si só já é interessante. Né? Sim. Lisboa se coloca já há muitos anos dentro desse lugar para receber a inovação, ao mesmo tempo em que o serviço público, a gente pensar um poupa-tempo, por exemplo, em Lisboa, não existe. Essa configuração de um serviço mais digitalizado dentro do público, dentro da saúde, né? Não existe. Então, é quase dicotômico, né? Mas é bem interessante, porque são muitos países, né? Foram mais de 120 países, nacionalidades participando. Né? Muito legal essa questão. Eu participei de 2 edições, mas no Rio de Janeiro. A primeira eu fiquei bem perdido, o primeiro dia, porque, de certa forma, é melhor você selecionar palestras em lugares próximos, não mincado, né? Essa é a primeira dica. Senão você se perde muito. Não dá tempo. E é muito conteúdo ali, não é... Pode ser reflexivo, mas é algo para você ir absorvendo ali e pensar depois, né? Você não consegue pensar ali na hora porque é muito essa lógica mais fast mesmo, né? E tem uma questão legal, acho que tem uns 3 episódios, a gente entrevistou um dos fundadores do Hacktown, que é um festival de inovação aqui do Brasil. Sim. E é muito legal que ele fala que o objetivo deles é destruir o plano A das pessoas. Que ele falou, se você for para um festival de inovação querendo ouvir só o que você conhece ou gosta, você não vai estar aberto para novas ideias. Então, a lógica dele, e eu acredito que é um pouco do SXSW, do Web Summit, é essa lógica, né? Muito conteúdo que você vai vendo diferente e vai trazendo. O que eu achei interessante eram os meetups também, né? Que era a oportunidade que você tinha, naquele horário, de encontrar pares de diversos lugares do mundo. Então, fui lá para me encontrar com as pessoas de marketing digital, as pessoas de São Paulo. Eles vão criando algumas clusterizações e encontros lá no próprio evento. Né? Então, isso é bem interessante. E o que eu tentei fazer também era ouvir mercados que não tem nada a ver com educação. Porque eu acho que a inovação também acontece nisso. Né? Ouvir experiências completamente diferentes das nossas. E aí você começa a ouvir aquilo e ideias vão fluindo que também não tem nada a ver com aquilo. Né? Mas a gente se desafiar um pouco também. Né? Sair do seu plano A, né? E encarar outras coisas. E a Europa, em questão de tecnologia, geralmente Estados Unidos era sempre à frente. E agora está tendo a China também, né? E está essa disputa agora, Ocidente, Oriente, digamos. E a Europa sempre teve mais essa parte ética, né? De LGPD, que a gente tem, é baseada na legislação europeia. Estados Unidos, as Big Techs não querem, né? Que a gente faça a regulação das redes sociais, que na Europa já teve. Então, assim, geralmente eles são focados mais nessa parte ética, né? Isso ficou muito claro no evento também. Assim, as discussões partiam desse lugar o tempo todo, principalmente nos keynotes, né? As aberturas, os fechamentos dos dias, né? Nos auditórios principais, sempre iam para a questão da ética. E tem... Você falou um pouco da digitalização, a gente sempre... É que a gente tem um complexo de vira-lata um pouco grande, né? Mas a gente é muito digitalizado, o setor bancário, o brasileiro é o mais digitalizado do mundo, né? E quando você pega o SUS também,
é um serviço que não tem em qualquer outro país do mundo. A gente tem muita coisa boa aqui que a gente não dá valor, né? Que a gente não entende que é bom, né? A gente não entende isso como inteligência coletiva de uma nação e como progresso, né? Então, cada viagem que a gente vai fazendo, a gente, quando volta, tem que fazer esse deparo, né? Do que temos aqui e do quanto isso é significativo, né? E o quanto a educação, aí, né? Falar do que acredito, contribui com isso, né? Esse nosso desafio. A educação, ela muda vidas, né? Assim, hoje a gente é muito, como país, a gente é mais educado, digamos, né? Tem mais acesso à educação formal e acho que é o maior número de pessoas formadas que a gente tem hoje. Não que o letramento siga o mesmo padrão, mas as pessoas têm muito mais acesso do que dos anos 80 e 90. Não era como é hoje, né? E a educação muda, assim. Eu sempre fui nerd, sempre gostei de estudar. Nas férias eu não jogava bola, eu ficava fazendo exercício de história, de matemática, eu ficava em casa estudando. E meus amigos lá da rua jogando bola e tal. E tem vários que pararam no segundo grau, coisa assim. A mudança de visão de mundo é muito grande, assim, porque a educação ela vai te abrindo portas, né? Não só o lado financeiro que pode ajudar, mas para o mundo também, né? Uma visão de mundo mais aberta, né? E lifelong learning, né? Seguimos aprendendo aí, né, ao longo e no momento que viveremos mais, né, nada está muito posto, né? Acho que esse é o grande desafio. Sim. E você, assim, gosta muito de autoconhecimento, de estudar, e você fala que você entendeu que o seu brilho está em construir a ponte entre pessoas, tecnologia e propósito. Nesse tempo de algoritmo, inteligência artificial e tudo que a gente tem, muito acesso à tecnologia, muita tecnologia diferente, como você balanceia o lado humano e o lado tecnológico? É o desafio diário de cada dia, né? O desafio da gente sentar numa mesa, colocar um fone e passar o dia todo em reuniões, né? Que continuam sendo remotas ou são presenciais, né? Esses recursos todos que são colocados para a gente, cada vez mais recursos tecnológicos, né? Se não tem, a gente inventa, né? O celular que a gente não consegue mais se desprender dele, mas eu acho que lembrar, né? Coisas muito básicas, né? Da convivência, né? Que é esse olho no olho, que é de perguntar se está tudo bem, né? Entender quando não está tudo bem. Eu acho que isso não dá para ser perdido. A gente está falando de pessoas. Se até as IAs, né, dão problema, né, nós como pessoas também, né, somos. Eu costumo dizer para a equipe que a gente chega e eu tenho lá um lugar que eu coloco o casaco, né, um cabideiro. Eu não deixo a Valéria, mãe, com suas questões pessoais quando eu penduro esse casaco no cabide, né? Eu continuo sendo preocupada com o filho que está com febre, preocupada, sei lá, com uma conta que tem que pagar. Tudo está em mim ali, né? E aí você vai tentando colocar o seu verniz corporativo e levando seu dia. Mas, assim, aquilo está em mim, aquela preocupação está em mim. E a gente precisa lembrar que é assim com todo mundo, né? Tem dias que você vai estar melhor e que as coisas vão super funcionar, tem dias que não, né? Mas eu acho que o nosso grande desafio como profissionais é lembrar que estamos lidando com pessoas. Pessoas que fazem uso de máquinas e não o contrário, né? Acho que está aí o ponto. É bem importante essa parte, porque a tecnologia ela é um meio, né? Ela não é o fim. Assim, antes da pandemia, a gente nem tinha essa questão do trabalho remoto, nem era claro, não era aberto, ninguém usava e de repente mudou. Hoje tem várias empresas já voltando para o presencial, mas isso acelerou muito esse lado digital. Agora com a IA,
todo mundo falando, tem esse tom alarmista, né, que você colocou. A IA vai acabar com o nosso trabalho e tal. Mas, assim, aí, mais uma questão do Morris, né, é muito legal, mas eu não sabia. Ele falou que as pessoas 50 a mais, elas têm melhores chances com inteligência artificial do que as pessoas jovens, porque elas têm repertório de vida, e o repertório de vida faz diferença para o uso da inteligência artificial, porque você vai saber perguntar melhor e você vai saber fazer uma curadoria do que foi respondido. E, de novo, né, pessoas, porque a tecnologia está ali. E eu acho que esse cuidado mesmo, né, no uso da IA, ou seja, de que recurso tecnológico for, né, para ser, de fato, um assistente nosso, né, e não a dependência. Né? Eu trabalho com comunicação. Isto me obriga a escrever bem. Então, eu posso usar a IA como um recurso e devo, e uso bastante no dia a dia, né? Principalmente quando a gente pega aquelas trocas de e-mails infinitas, né? E você usar isso como um recurso, ou um documento muito grande para que, num primeiro momento, te resuma e você vá em pontos chaves, né? Mas a gente não pode esquecer das competências que são essenciais para aquela profissão que a gente carrega. Então, como profissional de comunicação, eu preciso me exercitar a escrever. Né? E como a IA entra nisso no meu contexto? Ela me ajuda. Né? Como ela, já que a gente gosta tanto de aprender, né? Como ela me ensina? E às vezes não ensina nada. Às vezes ela está equivocada, inclusive. Né? Seja no tom que ela sugere, e seja muitas vezes até na própria gramática. Né? Ela vem se calibrando, vem se melhorando, né? Mas ainda e esse repertório é importante nesse julgamento, né? De entender, até aqui eu uso IA, daqui em diante é o meu background. Né? E a gente não vai confundir essas pessoas. Né? Sim. É isso. Valéria, em toda a sua carreira, você ocupou vários cargos de liderança. Como você vê a liderança feminina nos dias atuais e o que as empresas podem fazer para que aumente essa presença feminina na liderança? Eu acho que a gente tem evoluções sobre esse olhar da liderança feminina, né, ao longo do tempo, mas ainda a cobrança é bastante diferente. Né? E não necessariamente por parte das empresas, mas do todo. Né? A mulher tem que se provar muito mais, tanto para ela quanto para a sociedade como um todo. Né? Então, desde a roupa que ela veste até como está o cabelo dela, coisas que talvez nunca fossem observadas num líder do sexo masculino, no sexo feminino tudo é observado. Né? Então, tem essa questão. Tem a questão que aí, olhando um pouco para a geração que eu faço parte, né, que é uma geração que foi tentando romper um pouco da mãe dona de casa, né, da busca pela formação superior, enfim. Alguém disse para a gente que era incompatível crescer na carreira e ser mãe ao mesmo tempo. Né? Isso ficou em algum lugar. Né? Então, a gente tem que ir se provando muito mais. Né? Eu sou mãe, né, como eu disse, de João e Maria, 4 anos de idade, gêmeos, né, maternidade gemelar e suas delícias. Né? E eu fui uma mãe de uma gravidez tardia, né, no meio de uma pandemia, enfim, porque eu quis construir uma carreira antes. Né? Eu quis me especializar, eu quis buscar alternativas, queria, né, ocupar o mundo corporativo, queria fazer parte disso tudo. E quando eu decidi ser mãe, o relógio biológico, eu não combinei com ele, né? A gente nunca combina. E aí já não era tão possível, né? Então aí tem uma outra trajetória aí de vida. Mas essa questão da maternidade, né, e da liderança, ela fica nesse lugar, né, da liderança feminina. Então, o filho fica doente, a escola liga para a mãe, ela não liga para o pai. Raramente liga para o pai. Né? Tem a festinha da escola, a mãe que sabe que é o dia da festinha, enfim. Né? Então, essa manutenção da casa, da maternidade, ela acaba pesando muito mais no universo feminino. Né?
Mas eu tenho muita sorte também, né? Sorte, merecimento, sei lá que nome a gente dá para isso, né? De ter uma pessoa, um companheiro há mais de 30 anos, que é de fato alguém que a gente divide essa parentalidade, né? A gente divide as nossas atividades, né? Claro que existe o papel que é ocupado pela mãe e o papel que é ocupado pelo pai no afeto, na formação emocional dessa criança, enfim, né? Quando eu chego, ele brinca que tudo estraga, né? Eles ficam mais manhosos, enfim. Mas ok, também faz parte do processo, né? Mas a gente divide muito bem esse dia a dia, né? Então, também ele me permite me desenvolver na minha carreira, fazer uma viagem para Lisboa e ficar uma semana fora, ele assumir né, esse dia a dia aí, né? Mas acho que para o universo da liderança feminina, a gente ainda tem muito que evoluir, né? Não estamos como estávamos, mas ainda não é o suficiente, né? A gente tem que se provar tanto, né? Não é bom para a saúde mental de ninguém, não é bom para o nosso desenvolvimento, para os nossos resultados que entregamos, né? E como é que a gente pode ir quebrando esse ciclo? E eu acho que é o enfrentamento mesmo, né? E mulheres valorizando outras lideranças femininas, né? Trazendo isso à tona, né? Dando mais oportunidade para outras mulheres e compreendendo o papel de cada mulher, né? Eu costumo dizer para a equipe que quando a gente chega no nosso ambiente de trabalho, eu tenho lá o meu cabideiro que eu coloco o meu casaquinho, né? Que eu sinto um pouco de frio mais do que, né, a maioria das pessoas. Quando eu coloco o casaco ali, eu não deixo de ser quem eu sou. Isso, quando a equipe atravessa a porta para entrar na sala, né? Também não. Então, um filho que está com dor de cabeça, um filho que está com febre, uma noite mal dormida, isso está ali. Por mais que a gente passe o verniz corporativo e tente levar, isso está no nosso corpo manifestado de alguma forma. E vai se manifestar na nossa entrega do dia, né? Na nossa entrega da semana, enfim. Então, quando a gente humaniza essa relação, né, tudo fica mais fácil. Então, a gente precisa entender dessa liderança feminina, o impacto dela e da importância, né? Nós não somos líderes por natureza, a mãe é uma liderança, né? Já temos isso, já é no nosso natural, né? E a gente precisa ocupar os nossos espaços sem culpa, né? Sem culpa de estar numa reunião e estar pensando que, de repente, o filho está sem amparo, mas também isso passa por como a gente divide as nossas tarefas fora de trabalho, né? Isso passa por papel que esse pai assume ou que a rede de apoio assume no suporte a essa mãe, né? Porque a tendência da mãe é abraçar tudo, né? E é impossível se abraçar tudo, né? Por isso que a gente vê tanta gente cansada e desgastada emocionalmente. Então, acho que as lideranças femininas precisam puxar outras lideranças femininas, né? Formar outras lideranças femininas. Esse, acho que, é o nosso desafio. Eu vejo como importante isso. Trago até aqui para o podcast, tinha falado, né? Sempre, para cada temporada, eu tento balancear a quantidade de homens e mulheres. Prefiro trazer mais mulheres do que homens, para ter mais esse espaço, né? Porque eu vejo que é sempre das empresas darem esse espaço, né? Propiciarem esse espaço, porque de certa forma, assim, eu não tinha tanto essa visão, né? Mas hoje eu tenho mais essa visão, acho que da maturidade, essa visão da diversidade e da visão também, de certa forma, a mulher, por ter toda essa carga de tarefas e tudo mais, ela acaba sendo mais organizada e mais engajada que o homem. Porque assim, ela, desde pequena, né? Sempre você tem que se provar mais. Quando você vira mãe, você tem que fazer mais. Muito legal que você colocou do seu marido, de ele estar ali te apoiando, te ajudando. Também foi pai bem velho, 41 anos. O Joaquim tem 4 também. Eu tento apoiar bastante minha mulher assim, mas eu percebo a carga que fica nela, né? Eu tento ficar com o Joaquim e tudo mais, fico umas 4 ou 5 horas por dia, tento ficar mais no final de semana para ela descansar, mas a carga maior é nela, né? Principalmente no nascimento, até
começar ali com uns 2 anos, tal, basicamente é a mãe, né? E o mercado tem que entender essa lógica que a profissional vai se tornar melhor, né? Ela vai ter uma visão de mundo melhor, né? Mais humanizada. Por ter menos tempo, vai ter mais prioridade, né? Porque ela vai entender ali e vai resolver melhor das questões, né? É isso, e com gêmeos mais ainda. Imagina o desafio. E qual é a mensagem que você quer deixar para os nossos ouvintes? Eu espero inspirar outras mulheres. Né? Nada contra os homens, mas eu acho que a gente precisa olhar para a nossa carreira e para a nossa profissão não como uma sentença. Né? Eu acho que como processos de transição e evolução que vão acontecendo ao longo da vida. Né? Nunca será tarde. Né? Então, se eu tinha um desejo de fazer arquitetura, hoje não tenho mais, tá? Mas, assim, se ele ainda fosse latente em mim, eu encararia hoje uma faculdade de arquitetura, por que não? Né? Eu acho que a gente tem muitas mulheres retomando, talvez, ao mercado de trabalho, em razão de um afastamento por licença maternidade, ou por um sabático, ou porque precisou cuidar do filho, da mãe doente, porque também tem isso, né? A mulher não tem só a questão da maternidade, ela tem do cuidar dos pais, do cuidar da família, né? E algumas se afastam mesmo do mercado de trabalho e precisam voltar, né? Então, acho que a gente seja inspiração para essas mulheres, com ou sem rede de apoio, né? Eu acho que cada um tenha o seu conjunto e a sua organização, mas que a gente entenda que o tempo ele é construído por nós, né? Que a gente se liberte bastante dessas crenças que vão sendo colocadas ao longo da nossa vida, de que isso pode, isso não pode, isso cabe para a mulher, isso não cabe, seu prazo de validade é X. É só a questão biológica. Essa não perdoa. Mas todo o resto pode ser conquistado, e principalmente pensando que vamos viver muito mais, ainda bem, com mais qualidade de vida, assim esperamos, né? E que a gente vai trabalhar mais tempo, né? Então, que a gente vá também atrás um pouco da profissão sonhada, né? É isso. Bom, com certeza vai inspirar outras mulheres. É muito bom isso, essa coisa, e tem que ser para as mulheres mesmo. Eu vejo que é muito importante e por muito tempo vocês foram olhadas só como pessoas que ficam dentro de casa. E não é bem assim, né? Vocês podem ficar onde vocês quiserem. Isso, e pode ser querer ficar dentro de casa e não tem problema, né? Mas que a gente também possa ter o direito de escolha. Eu acho que esse é o ponto. Sim. E como o pessoal te encontra nas redes sociais? Profissionalmente no LinkedIn mesmo, né? Valéria Queiroz, fácil de achar, Queiroz com Z. Né? O Instagram eu deixo mais fechadinho, é mais para off-site, né? Para minha vida pessoal aí, mas no LinkedIn vocês me encontram como Valéria Queiroz. Muito bom. Então, muito obrigado, Valéria, pelo seu tempo, pelo papo, por contar um pouco da sua carreira e com certeza vai inspirar outras mulheres. E muito obrigado também quem está ouvindo e assistindo o programa até aqui. Para quem quer assistir mais episódios e as outras temporadas, é só seguir o podcast nas plataformas sociais e atue nas redes sociais. Então, até o próximo episódio. Muito obrigada. Muito obrigado.